Olá, tudo bem? A graça e a paz seja com você, com a sua vida, com seus assuntos, com a sua família, com os seus negócios. Eu sou o Wilman do Instituto Bíblico Petras e eu estou passando aqui para trazer mais uma aula sobre as 4 chaves bíblicas para uma vida cristã saudável. Hoje nós vamos falar sobre a oração e a adoração pessoal. Você já recebeu um vídeo meu falando sobre esse assunto, mas hoje à noite eu quero trazer para você mais alguns textos, mais algum contexto para você aprender um pouco mais sobre essa ferramenta poderosa chamada oração e também a adoração pessoal, tá bom? Pegue a sua Bíblia, pegue um lápis, pegue o seu caderno de anotações, porque hoje nós vamos falar sobre algumas coisas. Enquanto você pega aí o seu caderno, enquanto você pega a sua caneta e o seu bloquinho de anotações, eu quero falar para você que a adoração, como modelo de oração, é considerado por muitos como o mais forte e o mais poderoso modelo de oração que existe. Olha, se é que existe a tal da oração forte, esse é a adoração pessoal, porque há um poder na adoração que é indescritível, ele é muito forte e muitos mestres concordam sobre isso, sabe? Em Lucas capítulo 11, quando um discípulo de Jesus pediu: mestre, ensina-nos a orar como João também ensinou aos seus discípulos, Jesus inicia com uma expressão, Jesus os ensina a orar. E é interessante nós pensarmos nisso, porque os discípulos de Jesus já tinham visto Jesus fazer muitos milagres e eles não pediram: mestre, nos ensina a realizar milagres, a curar os enfermos. Os discípulos pedem para Jesus: ensina-nos a orar. De alguma maneira, eles entendiam que aquilo que acontecia na vida de Jesus era fruto da vida de oração que Jesus tinha, a vida de adoração que Jesus tinha. Então Jesus, no capítulo 11 do livro de Lucas, ele começa a ensinar aos seus discípulos e ele começa com um ensino de adoração ao Pai. Ele diz assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sabe, queridos, isso é uma expressão de adoração. Quando você se dirige a Deus para adorá-lo. Também em João, capítulo 4, quando Jesus estava deixando a Judéia a caminho de Jerusalém, ele teria necessariamente que atravessar Samaria. Então ele chegou a Sicar, que é uma cidade samaritana onde estava a fonte de Jacó. E naquela fonte, Jesus vinha caminhando, chegou ali por volta do meio-dia e ele se sentou junto à fonte. Você conhece a história, né, do capítulo 4 do Evangelho de João. Então Jesus chega naquela cidade chamada Sicar, com sede, cansado. Seus discípulos entram na cidade para ajeitar algumas coisas e Jesus se assenta junto à fonte. Nisso, por volta do meio-dia, vem uma mulher para pegar água naquele local. Então Jesus, ele inicia o diálogo pedindo àquela mulher água. E ali se desenrola um diálogo onde a mulher se atrapalha toda nas respostas, mas aí, no decorrer do texto, ela percebe uma unção profética na vida de Jesus, quando Jesus revela para ela que ela já teve 5 maridos e aquele que ela tem agora já não é seu. Então ela diz: vejo que és profeta. Então, reconhecendo que ela está diante de um profeta, o que é que ela faz? Ela tenta tirar uma dúvida que ela tinha com Jesus. Ela pergunta: onde é o local correto da adoração? É Jerusalém ou no Monte de Jacó? Era essa a dúvida dela. Porque os samaritanos diziam que era ali em Gerizim, que era o local correto da adoração. Os judeus dizem que o local correto da adoração é em Jerusalém, no Monte Santo, na Cidade Santa. Essa era a dúvida dela. Só que Jesus responde o seguinte: nem em um lugar, nem em um lugar e nem em outro. E vou te falar uma coisa: vocês nem sabem o que vocês estão adorando. Agora, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, e vá direto para o versículo 23, eu quero ler ele com você. Jesus diz: mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aí Jesus diz no versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher, não entendendo muito, ela responde no versículo 25, olha, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. E a mulher, ela ficou meio sem entender qual foi a resposta que Jesus deu para ela. Mas Jesus não consegue concluir esse assunto, porque nesse momento chegam seus discípulos, ficam ali confusos, né? Porque pegou o mestre conversando com uma mulher, e não só uma mulher, mas uma samaritana, que estava pegando água naquele horário, que não era um horário comum de se pegar água por causa do sol muito quente naquela região, ao meio-dia. Então as mulheres de bem, né, pegavam água lá nos horários mais frios, e essas mulheres que tinham uma vida relativamente fácil, uma mulher que não era muito bem-vinda na sociedade, escolhiam um horário que não fosse comum para que ela fosse repudiada para que elas não fossem repudiadas por aquelas mulheres para beber água. Esse é o motivo que os mestres e os entendidos na Bíblia dizem que essa mulher estava ali sozinha pegando água na fonte de Jacó ao meio-dia. Então Jesus ele não consegue terminar o assunto, então ela sai dali rapidamente e ela vai anunciar para aquelas pessoas. Observe que a pergunta que ela fez a Jesus é onde é o local da adoração. Mas observe também, se você prestar atenção no texto, que quando ela entra na cidade, ela não fala sobre isso. Ela fala sobre o fato de que ele revelou a vida dela. Um profeta está entre nós, o Messias. E aquela cidade, muita gente é salvo, um grande rebuliço acontece naquele lugar, sabe? Mas eu tenho para mim que se Jesus tivesse a oportunidade de concluir o assunto com ela, Jesus tinha dito para ela que o verdadeiro local da adoração é no meu e no seu coração. Porque antes a sombra era que existia um local correto de adoração, aonde ficaria a Arca da Aliança, aonde teria lá o Santo dos Santos. Mas nós sabemos que isso é apenas uma sombra de coisas mais concretas e corretas que havia de vir. Jesus, quando ele vem e ele estabelece esse momento e esse local de adoração que é no meu e no seu espírito, que é no meu e no seu coração. Esse é o local da adoração, é onde está o Santo dos Santos. Observe também que no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele aponta claramente qual é o local do descanso e do refrigério. O nosso local de descanso e refrigério é nele, em Jesus. É isso que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimido, que eu vos aliviarei, e acharei descanso e refrigério para as vossas almas. Em Hebreus capítulo 4, Jesus é apontado como o descanso de Deus, e o autor nos aconselha a nos esforçar para entrar no descanso, que é Jesus, nós entrarmos em um descanso que já nos foi providenciado lá na cruz. Sabe, queridos, nós sabemos uma coisa, que só é possível nós acessarmos esse descanso. Nós sabemos que só é possível nós acessarmos o Santo dos Santos através da adoração, através da nossa oração. Existem muitas formas de Deus falar conosco, muitas formas. Eu não vou entrar nas manifestações de Deus e do Espírito, mas eu quero dizer para você que só existe uma maneira de nós acessarmos as coisas de Deus, que é por meio da oração, da adoração, sabe? Nós sabemos que essa aproximação de nós para com Jesus só é possível por meio da oração, por meio da adoração, sabe? Jesus, quando ele chamou seus discípulos, e ele também nos chama, ele não chamou para que a gente saia fazendo coisas. Ele chamou primeiramente para estar com ele e aprender diretamente dele. E hoje que Jesus já não está mais fisicamente conosco, ele está conosco por intermédio do Espírito Santo, sabe? E é o Espírito Santo que nos instrui, porque ele habita no nosso espírito. Então é o Espírito Santo que nos instrui acerca de toda a verdade. Amém, queridos? No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, nós vamos ver como que o Espírito Santo faz isso. Ele faz isso porque ele é onipresente, ao mesmo tempo que ele habita em nós, ele está com o Pai.
E 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 e 11, diz que o Espírito Santo, ele conhece todas as profundezas de Deus. E ele nos revela pelo seu Espírito, tá? Segundo Jesus, em João capítulo 16, versículo 13, é o Espírito Santo quem tem a função de nos guiar a toda a verdade. E Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele não falaria por si mesmo. Ele falaria tudo o que tinha ouvido do próprio Jesus e nos anunciaria as coisas que haviam de vir. Então a função do Espírito Santo é buscar em Deus. Entenda buscar, porque o Espírito Santo sabe todas as coisas. Entenda, ele recebe de Jesus e ele nos instrui. Recebe de Jesus e nos instrui, tudo isso por intermédio da sua palavra. Porque o Espírito Santo, ele não fala por si mesmo, mas ele testifica de Jesus, que é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é a palavra de Deus. Amém? E uma outra coisa é que Jesus, ele fala, João revela o que Jesus disse em seu livro, no capítulo 14, do versículo 13 e versículo 14, ele fala que como é que nós devemos nos comunicar com Deus para obtermos alguma coisa. Nós vamos pedir alguma coisa em seu nome. Ele disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, vos será feito. Mas João, ele explica nas suas cartas como isso se daria. No capítulo 5, versículo 14 da primeira carta de João, ele explica que o que Jesus disse no capítulo 14, que ele diz que qualquer coisa que pedirdes, se alguém pedir em meu nome alguma coisa, João diz que essa alguma coisa e esse qualquer coisa que alguém pedir precisa ser conforme a vontade de Jesus. Aí, se você pedir conforme a vontade dele, se você pedir segundo a vontade de Jesus, aí sim lhe será feito. E como é que eu e você podemos conhecer qual é a vontade de Jesus? Para nós podermos alcançar o objetivo na oração e na adoração, nós precisamos adorar ao Senhor segundo a vontade de Deus, que está expressa na sua palavra. Isso é muito claro para nós. Então nós precisamos, queridos, conhecer a palavra para poder orar a palavra. Por favor, vá para o livro de Josué, capítulo 1, versículo 7, que você vai ver comigo algo poderoso. Josué, capítulo 1, versículo 7 diz assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você ande. Olha, eu acho curioso isso que Deus disse. Deus disse primeiramente para Josué: seja forte e seja muito corajoso. Para que ser forte e para que ser muito corajoso? Para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Sabe, queridos, que Moisés é um tipo de Cristo, era uma sombra de Jesus do Velho Testamento. Nós chamamos isso na teologia de tipo e antitipo. Moisés era o tipo e Jesus era o antitipo. Jesus, ele é a materialização da sombra, é a revelação real da sombra. E Deus está dizendo, nas entrelinhas disso aqui: seja forte e muito corajoso para fazer conforme o libertador, o verdadeiro libertador, conforme ele lhe ordenar. Para fazer isso, nós precisamos ser forte e ser corajoso. E o texto ele continua dizendo: dessa lei, dessas palavras, desse ensino, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Para quê? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que você ande. Esse é o objetivo da adoração e da oração na palavra. Fazer com que eu e você sejamos bem-sucedidos por onde quer que a gente vá. No versículo 8 diz: não cesse de falar do livro dessa lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, só então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não lhe parece igual? Qual é o tipo representado em Moisés? Eu já lhe disse, é Jesus. Então, queridos, analise comigo a lógica divina expressa nesse versículo 8, é muito simples. Você fala, você medita de dia e de noite naquilo que você falou, que você conheceu através de ler, de ouvir sobre as palavras de Cristo, a palavra de Deus. E depois que você fala, e você medita de dia e de noite, aí você pratica tudo quanto nele está escrito. E qual é o resultado, querido? O resultado é que você prospera em tudo quanto você faz, por onde você anda, você é bem-sucedido.
E é Deus quem faz você ser bem-sucedido por intermédio da sua palavra, por causa da graça, por meio da fé. Amém? Olha, o rei Davi, que é um especialista em adoração, ele repete isso no Salmo 1 e eu quero ler com você. E no Salmo 91. Aliás, ele fala sobre isso em diversos salmos. Enquanto você abre aí no Salmo 1 e Salmo 91, rapidamente. Salmo 1, versículo 1, não vamos ler o salmo todo. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao invés disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aí como é que ele se torna depois que ele faz isso? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. O Salmo 91, por favor, vá para lá. Versículo 11, ele diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Você pisará o leão e o áspide, e calcará aos pés o leãozinho e a serpente. Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu pô-lo-ei a salvo, eu colocarei ele a salvo. Porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e livrarei ele, e eu o glorificarei. Eu saciarei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Por quê, queridos? A minha pergunta que eu te faço é por quê? A resposta está no versículo 2 do Salmo 91. Volte lá. Salmo 91, versículo 2. Porque ele diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Porque você diz em oração, porque você diz em adoração que Deus é o teu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai em quem você deposita toda a sua confiança. Aí porque você se apegou a Ele com amor, todas essas coisas te acontecem. Sabe, queridos, a Bíblia diz também no livro de Salmo que há um espírito quebrantado e há um coração contrito, o Senhor Ele não resiste. Sabe, eu vou lhe encorajar você ter coragem, abra sua boca. Sabe? E com muita coragem, como Deus disse para Josué, se entregue em adoração e entregue a sua adoração para Deus. Apresente a Ele, mesmo em meio à condição diversa. Eu tenho para mim que esse é o verdadeiro sacrifício de louvor. É quando você, em meio às circunstâncias, quando tudo está contra, eu acho que esse é o mistério da fé, o grande mistério da fé. Quando nada está acontecendo, você continua adorando. Quando tudo está dando aparentemente errado, você continua glorificando e adorando ao Senhor. Sabe? Eu vou te dar um outro conselho, queridos. Conheça a palavra. Fale a palavra. Ore a palavra. Cante a palavra. Adore a palavra, queridos. E assim você estará fazendo segundo a vontade dele. E ele se responsabilizará pelos seus resultados. E eu vou finalizar aqui esse vídeo, que ficou até um pouco maior do que eu havia previsto. Eu vou finalizar esse vídeo dizendo para você por que a adoração é por muitos considerada a maior expressão de oração que alguém pode fazer para Deus. Porque quando você o adora, não tem pedidos envolvidos, não tem pessoas envolvidas, não tem gratidão por coisas que você recebeu. Sabe, quando você pede alguma coisa, o foco não é nem você e nem Deus, o foco é o que você pediu. Quando você recebe, porque Deus te atende, está escrito que quando você pede em nome dele, conforme a vontade dele, ele te atende, você dá graças a ele, porque você recebeu. Então, quando você pede alguma coisa, seja uma cura, seja uma salvação de um ente querido, seja lá o que for que você pede a Deus, você já começa a dar graças a Deus por aquilo recebido. Essa é a atitude da fé. Você glorifica e exalta o Senhor, se alegra e agradece, mesmo antes da materialização do milagre, porque você age em fé. Mas o objetivo aqui é aquilo que você está precisando. Mas quando você o adora, você adora Ele pelo que Ele é. Você adora pelo seu caráter, pelas suas maravilhas. Então só tem você e Ele envolvido. Sem coisas, sem lugares e sem pessoas. Somente você e o seu Pai num ambiente
da adoração. Essa é a primeira chave que eu vim te falar hoje. Oração e adoração pessoal, onde somente você entrega para Deus aquilo que você tem de melhor, que é a sua adoração. Amém, queridos? No próximo vídeo eu vou falar de outras chaves. Também nos próximos vídeos eu vou falar de livros, vou indicar livros. Não vou fazer isso agora para não estender ainda mais o vídeo. Seja abençoado na prática da palavra. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família.